Fim do verão de 2026 e sim, short jeans. Peça base praticamente do guarda-roupa de quem gosta de usar shorts. E hoje eu vou recomendar um short jeans para cada tipo de corpo, segundo a teoria Kibe, para você, sim, você que está pensando aqui em aposentar o seu short velho de guerra que passou pelo carnaval e já começar fazendo uma escolha melhor para você poder usar o ano todo. Lembrando que a teoria Kibe, ela não é uma sobre compensar o seu tipo de corpo com uma outra forma que não existe nele. Muito pelo contrário, a gente vai buscar repetir as linhas já presentes no seu corpo. E isso independe do seu tamanho. Se você veste do P ao 5G, as recomendações para cada tipo de corpo são as mesmas. E existe 1 milhão de tipos de short jeans e o quão frustrante é você tentar comprar uma peça que é tão simples e ainda assim não acertar, não se sentir bem com aquilo que você imaginou, experimentou e vê que realmente não funciona. Porque é isso que eu vou sempre defender também. Antes da gente saber apenas aquilo que funciona para o seu corpo, também é importante a gente saber aquilo que não funciona. Isso vai salvar muita compra e muito estresse na hora de se vestir e de tentar escolher uma peça que te agrade. Uma curiosidade aqui para você me conhecer melhor, eu não tenho short jeans. Eu tenho vários shorts, mas eu não gosto de short jeans, eu acho desconfortável, acho apertado. Acho que a proposta mesmo é um tecido pesado. O jeans, né, vai longe do que é o mais confortável, na minha opinião. Se você discorda de mim, tudo bem. Inclusive, se você for minha cliente, eu te convido a conhecer meu trabalho, para você descobrir então também qual é o seu tipo de corpo e depois ter esse material aqui para você para te apoiar quando você for fazer compras e poder escolher melhor. Mas então, se você gosta, se você acha confortável, seu desejo vai ser soberano se é esse o tipo de peça que você gostaria que eu recomendasse quando a gente estiver fazendo a sua consultoria. Vai ser um prazer indicar o melhor shorts para o seu tipo de corpo. Mas eu mesma não gosto. Eu tenho saia jeans, mas não tenho short jeans. E tem alguém aqui que compartilha dessa mesma opinião, que acha short jeans desconfortável? Me conta aqui nos comentários se você é desse time também. E fazendo a minha pesquisa aqui, se uma cliente aparece pra mim e pede um short jeans daqueles bem destroyed, bem ripped off, rasgado, aqui eu já começo a achar mais interessante, não pelo conforto, mas por ser uma peça bem forte. E aqui eu já começo a considerar adquirir um. Aqui, talvez, uma próxima aquisição, quando eu estava fazendo aqui as minhas pesquisas, me deu até vontade. Mas não é uma peça que eu tenho aqui no meu guarda-roupa do dia a dia. Mas, muito bem, se você não pegou seu chá, seu café, sua cerveja, aquilo que você gosta de beber, a sua aguinha, enquanto a gente vai ver aqui algumas peças, agora é a hora que a gente vai começar a se divertir. Eu quero começar por esse short da Renner e é a minha indicação para uma dramática suave, que são as mulheres alongadas, altas, geralmente, com um quadril arredondado, mas com maior presença de linhas retas. Esse short ele tem um gancho bem longo e a cintura é alta, e que é exatamente o que a gente quer para esse tipo de corpo. E eu desconfio que o corpo dessa modelo, inclusive, é uma dramática suave, que ela tem 1,72 e esse short fica lindo nela. O caimento dos tecidos não mente. Quando o tecido e o corte certo encontram aquele tipo de corpo para qual ele foi feito, fica esse resultado lindo. Então, por ter essa forma, ele vai marcar a cintura, que também é algo que a gente quer para esse tipo de corpo, e vai ter esse efeito que fica mesmo maravilhoso. Eu gosto muito desse short, ele é muito bonitinho, e acho que aqui para as meninas que são desse tipo de corpo, e inclusive que são plus size, recomendo esse short. É o que eu recomendaria se fosse aqui uma cliente minha pedindo um short jeans e com esse tipo de corpo. Ia sem medo, porque é mesmo uma gracinha. Agora, o segundo modelo, eu quero recomendar esse shortinho branco, que não vamos ficar só também no azul. Ele é lindo, e eu vou, como você viu já no anterior, e nesse aqui também, vou deixar sempre aqui a tabela de medida dos tamanhos disponíveis e o preço, e o link vai estar na descrição. E aqui é para uma natural. Se você é dessa família, pode servir também para uma natural extravagante, que eu acredito que é o caso dessa modelo também. Esse short fica lindo nesse quadril, porque é um quadril. Essa luz me abandona todas as vezes. Eu espero que não esteja tão escuro. Esse short fica lindo nesse quadril que é retilíneo e não tem curvas nesse quadril. E também não tem uma curva para marcar a cintura. E ele é de cintura baixa. Sim, naturais ficam muito bem com cintura baixa. A gente consegue ver aqui exatamente na modelo. Mas se você tiver esse tipo de curva, vai ficar muito bonito. Ele encaixa perfeito, só se atente ao tamanho. Lembrando que uma natural tem muita largura nos ossos. A estrutura desse corpo é de. O traço principal da estrutura desse corpo é a largura. Não necessariamente no quadril, mas uma visão como um todo. E a gente já viu aqui em todos os vídeos, vou repetir, o nosso cérebro é muito rápido para perceber esse tipo de estrutura. Antes que você pense
a gente já leu esse corpo e você sempre vai ser vista quando você veste uma roupa, não é só uma peça única. Então fique atenta pro tamanho, para você não comprar um tamanho que te aperte, senão esse short vai parecer ainda mais apertado. Então, aqui o tamanho é muito importante. Essa recomendação agora, eu acredito que vai funcionar muito bem para as clássicas suaves. Ele tem um gancho bem alto, ele vai marcar a cintura, ele tem uma estrutura nesses shorts, principalmente pela barra, e ele vai fazer uma ligeira forma A. Comparado com outros shorts, por exemplo, é muito mais quadradinho e esse aqui já é mais triangular. Mas novamente, isso não é sobre a forma do seu corpo. Isso aqui é sobre o caimento que essa peça tem, encontrando a recomendação do corpo que vai vestir ela melhor. E vai funcionar muito bem para esse tipo de corpo de uma clássica suave, porque ele também tem a cintura marcada em um alongamento mediano, que aqui vai ser preservado pela cintura mais alta. Esse foi um modelo que eu consegui encontrar agora na C&A. Ele é mais arredondado, é um jeans que parece ser mais molinho, que pode aqui acompanhar um corpo com mais curvas e acomodar um quadril mais arredondado. Eu recomendo esse short para uma romântica. Ele também é bem curtinho, mas geralmente as românticas elas também são mulheres de verticalidade curta. São geralmente mulheres mais baixas, têm esse traço. E o jeans, por si só, ele já é um tecido grosso, mais duro, complicado, para uma mulher que tem muitas curvas, porque esse tecido muito duro tende a formar linhas mais retas. Mas nesse caso, o formato aqui da costura e de como foi modelado esse short vão compensar isso, e a marcação na cintura que também vai compensar para acompanhar melhor esse quadril e vai cair muito bem nesse tipo de cor. Esse short aqui eu indicaria para uma gamine. Esse short é bem curtinho, mas justinho, é algo que funciona para uma mulher de verticalidade baixa, mas aqui também numa cintura mais alta, que pode funcionar muito bem também para uma gamine suave, se entre uma gamine suave, pela marcação na cintura. E mesmo aquele sendo bem curtinho e bem justinho, esse é o tipo de corpo que você pode colocar esse tipo de peça, que não vai ficar vulgar, não vai ter o mau caimento de parecer de que tudo aquilo que você está vestindo no seu corpo é muito maior, é muito forte. Esse tipo de corpo vai ficar muito bem. Consegue acompanhar a estrutura desse short. Já que eu tô falando das gamines, uma recomendação que dificilmente eu faria, não porque eu não gosto, mas é que é mais difícil de fazer combinações se você não gosta desse estilo, mas eu vou deixar aqui também, porque a gente não vai trabalhar aqui só com um estilo único, até porque eu não citei estilo em nenhum momento aqui, não é com isso que eu trabalho em específico, eu trabalho com tipos de corpos. E quem vai vestir muito bem esse tipo de short são mesmo as gamines, que esse short ele tem contraste de linhas e praticamente é o único tipo de corpo que vai ficar bem com esse caimento, que é um short balonê, mas aqui realmente ele pode funcionar. E se você tem desse estilo, gosta dessa peça mais fashion, menos tradicional, para esse tipo de corpo vai ficar ótimo. Agora, uma opção que eu encontrei na Riachuelo, ela vai vestir muito bem o mesmo tipo de corpo da nossa primeira indicação, uma dramática suave, mas aqui uma proposta totalmente diferente, com uma cor diferente, mas mantém aquilo que é importante para esse tipo de cor. Uma marcação na cintura, os detalhes são grandes, para essa mulher alongada, ela vai conseguir usar essa cintura que tem aqui um elástico bem grandão. E eu imagino que essa modelo, ela é uma natural extravagante. Ela não é a família recomendada para usar esse tipo de short. Por isso que ela tá aqui, enfim, fazendo pose, não é que vai ficar terrível, mas não seria a melhor indicação. Tanto é que se você é uma natural extravagante, eu recomendo que você fique longe desse tipo de short. E esse short faz exatamente isso, ele pede ali uma marcação na cintura. Por isso, recomendado para uma dramática suave, e se você é uma natural, fuja desse tipo de caimento com elástico grande na cintura. Eu espero que você tenha gostado, me conta aqui embaixo se tem alguma outra peça que eu deveria fazer um vídeo para fazer mais dessa série para as próximas estações, agora que o outono está chegando. E se você quer saber mais sobre compras, tem esse vídeo aqui sobre como comprar tendências, muito útil antes de você montar o seu carrinho. Ou análise de celebridades, assim como o corpo plus size da Penélope de Bridgerton, e entre outras celebridades. E eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.